O nosso convidado hoje está aqui no centro, é o centro da nossa Roda Viva, né? Uma Roda Viva de verdade, né? Todo mundo vai poder falar com ele, é o João Anzanello Carrascosa. Ele nasceu em Cravinhos. Cravinhos é um município pequenino do norte do estado de São Paulo, uma cidade próxima a Ribeirão Preto. Nasceu a 8 de maio de 1962, então ele é uma criança. É uma criança, né, João? Muito obrigado. Começando, né? Eu trouxe... Vamos continuar a apresentação dele, que é mais fácil, né? Bom, o João já tem mais de 20 livros publicados. Ele começou originalmente... Ele é da área de propaganda, né? Fez graduação, depois pós-graduação, mestrado na área de propaganda. É autor de alguns livros na área bastante importantes. Quem é de publicidade sabe da importância dos estudos dele, né? Ele estudou exatamente o texto publicitário, a criação publicitária. E ele é um cara que defende, né, essa propaganda mais narrativa, né? Uma propaganda que é capaz de contar histórias, até se transformar em arte, né? Propaganda até como arte. Bom, o João, na carreira literária dele, ele começa em 1994 com o primeiro livro, chama Hotel Solidão. Depois viria O Vaso Azul, em 1998, Duas Tardes, em 2002, Meu Amigo João, em 2003, Dias Raros, em 2004. E agora os livros mais recentes, né? O Volume do Silêncio, que reúne a parte de contos dele, né? O João é eminentemente, fundamentalmente um contista, mas esse ano lançou o primeiro livro, aos 7 aos 40, acabou de sair em agosto. Mas o Volume do Silêncio reúne essa parte de contista dele dos livros anteriores, né? Faz uma coletânea. Aquela Água Toda também saiu ano passado, né? Ganhou o prêmio APCA desse ano. Também é um livro de contos, em que ele revive a infância, de certa forma. A infância é um dos grandes temas da obra do João Anzanello Carrascosa. E mais ou menos isso daí. Bom, eu peguei uma imagem, fui para Cravinhos esses dias, onde ele nasceu, né? E foi uma viagem incrível, né? Para conhecer como a infância era importante para ele. Estive lá, né? Aí tomei umas cervejas com os amigos dele lá. Foi um momento muito emocionante para mim. Quase um recomeço mesmo, né, João? Voltar à origem. É um recomeço, né? Aí está um lugar sagrado, são 3 livros dele, O Volume do Silêncio, Aquela Água Toda e Aos 7 aos 40, no display do Bar do Quitandinha, que é o bar da Praça Central da Igreja Matriz, é um bar muito tradicional. Bom, Cravinhos, rapidamente, né? Município norte de São Paulo, 300 quilômetros da capital, 30 mil habitantes. Recebeu uma influência muito grande dos imigrantes, em boa parte italianos, né? O João também é descendente de italianos, dos Anzanellos, né? E uma cidade que começou muito com café primeiro, e hoje tem muita cana, né? Cana substituiu o café. Algumas imagens de Cravinhos, o brasão, a Pro Cravinhos Fiat Omnia, que é o distintivo da cidade, né? Por Cravinhos faça-se tudo. Aí a Praça Central, onde tem um banco, que era da parte da família dele, né? Alves, Carrascosa e Anzanello Comerciantes, tem um pouco da sua origem. A Praça Central, com coreto, tradicional cidade de interior. Os meninos de Cravinhos, né, que vão para a escola de manhã à tarde, vão brincar na praça, brincam na rua ainda, né? A igreja, do lado direito, uma igreja sem quase nenhuma imagem, apenas a imagem de Cristo Senhor no fundo. Uma igreja que fica lotada, a missa das 7 da noite de domingo, muito concorrida, lotadíssima lá. E do lado ali era a foto do Mauro Ribeiro, que é dono do Bar Quitandinha. Bom, esse aí, a gente tem uma sessão dentro desse projeto chamado Convidado Remoto. A pessoa não pôde vir, mas ela mandou por e-mail, mandou um depoimento em vídeo, mandou de alguma forma uma pergunta de longe, né? Geralmente sempre é uma pessoa que conhece muito a fundo o entrevistado ou conhece muito bem a sua obra, né? É um estudioso da obra. Vou passar só um negocinho aqui. Boa noite, Mila. A gente está aqui num bar clássico de Cravinhos, né? O Quitandinha. Se você fizesse um comentário para o João Carrascosa, que foi seu amigo de infância. Apreciado. Queria mandar um abraço e muito sucesso para você e que continue lendo Carlos Drummond de Andrade. Era o autor favorito dele? Favorito dele. E esse apelido dele, como é que era? Brechado. Brechado? É. Por quê? Desde o basquete,
tempo do Urso, do Neto, lá do Campos, né? Nelson era o professor de Educação física. seu também? Meu também. Vocês dois jogavam juntos? Jogamos. Mas você queria fazer outra coisa, né? É. Você queria jogar mesmo? Jogar futebol. Ó, o cara vem com essa coisa de jogar basquete. É isso. É que a região também de Franca, né? Acho que é forte, né? Acho que influencia todo mundo, né? É verdade. Bom, você quer mandar um abraço pra ele então aí? Um grande abraço, um grande amigo meu de infância, mora no meu coração. Tem saudade dessa época, Camila? Tem muito. Foi a melhor época da vida? Oi? Foi a melhor época da vida? Eu acho que sim. Muito bom. Essa coisa aqui de Cravinhos ser meio... Todo mundo parece um pouco trágico às vezes, né? Essa cidade é um pouquinho trágica, assim. Uma coisa boa acontece uma coisa ruim depois, ou isso é diferente? É uma cidade pacata, uma cidade pequena, mas é assim mesmo. A vida é É a vida. aclives e declives, né? Isso. Bom, obrigado, Silvio Milano. Um abraço. Geralmente a gente começa pela infância do entrevistado, né? Então vamos voltar lá para Cravinhos, né? Onde você nasceu, onde você cresceu, João. O que você pode contar dessa época do Urso? Eu prometo que eu faço essa primeira pergunta, depois a gente começa a perguntar, tá? Estou com vocês aí, vamos me calar, ficar bem caladinho. Vamos lá, João? Vamos lá. Bem-vindo. Muito obrigado, Guilherme, sua equipe, o pessoal do jornalismo. É muito bom estar aqui com vocês, uma alegria incrível poder falar de publicidade, de literatura, enfim, de coisas que me dão muito prazer, que são, de certa forma, vértebras do meu ser e que, às vezes, são dos outros também. Então, há uma empatia por querer conversar, por querer se buscar reconhecer também no outro. E começamos de uma maneira bastante, né, emocionante aí, de você ter ido a Cravinhos, uma coisa muito bonita de sua parte, surpreendente. Eu fico muito grato. E você encontrou de fato aquele que a gente disse que era o melhor amigo, né, que a gente teve um dia, e esse meu amigo Edvanir, que a gente chamava de Nila, esteve comigo um bom tempo, né, da infância. A gente era um grupo de meninos naquela região. Jogávamos muito futebol, andávamos muito de bicicleta nas fazendas ao redor. E eu acho que naquele instante ali, de sentir a infância, o estado que você estava vivendo de existência, de pensar em ser outra coisa, se dá na relação com meninos como ele, de fazer junto as pequenas descobertas. A gente junto começou a aprender a jogar futebol, a ir para as fazendas ao redor, a estudar, fazer lição na casa do outro, a olhar as primeiras meninas, né, começar a ter as primeiras interações. E, inclusive, como você estava perguntando, né, a questão do trágico na cidade, ele fala, a cidade é pacata e tal, mas nas cidades pequenas, por conta de que poucas coisas acontecem, quando acontece uma coisa muito grave, ela é relembrada para sempre, ela fica fincada na memória das pessoas. A gente mora numa cidade grande, né, como São Paulo, então não é difícil pensar que a cada esquina está acontecendo alguma coisa que não é muito agradável para nós, que é trágica, que é triste, que, enfim, né? E aí isso vai, de certa maneira, nos fossilizando, nos enrijecendo, nos esfriando, enquanto em cidades pequenas, sobretudo, digamos, nesse meu período de formação, qualquer coisa que acontecia ecoava demais no nosso ser, isso mexia muito com a gente. Esse meu amigo, aos 8 anos, quando a gente já está no segundo ano do grupo escolar, né, hoje é ensino fundamental, o pai dele faleceu. E então ele ficou um menino que não entendia o que era aquilo, né? Que você perdeu um pai e era uma coisa muito pesada para suportar. E aí outras coisas que aconteciam na cidade, pequenos crimes, ou, né, situações, mesmo um casamento, essas coisas que parecem que são menores, elas adquiriam uma força de celebração. Eu acho que isso foi muito importante no começo da minha vida ali, na infância, aprender essas coisas, e aprender a importância do outro. Que a amizade é uma possibilidade que você concretiza de conhecer o outro que não está dentro do seu núcleo familiar. Na minha obra, como você estava lembrando, eu tematizo muito a infância e, sobretudo, o núcleo familiar. Por quê? Porque
para mim, sempre me interessou a descoberta da alteridade. E a alteridade começa dentro de casa, né? Você vê que seu pai é diferente de você, sua mãe é diferente, seus irmãos são diferentes. Então, o contato com o outro que não é você se dá nesse primeiro instante. E aí, o que acontece? Você vai ter um segundo instante, que é encontro com outro externo. Esse primeiro é a alteridade interna, né? Está dentro do seu circuito. Esse outro externo são os amigos, aqueles que você vê do lado de fora, que podem ser amigos ou não, né? Podem apenas ser conhecidos. Então, vai ser também o seu professor. Quando ele está lembrando ali, um professor nosso, que é um professor de educação física, que eu homenageio nesse livro, Aos 7 aos 40, e também no livro anterior, livro de contos, Aquela Água Toda, nomeando, inclusive, não dou o nome de Nelson, que foi nosso professor de educação física, mas dou o nome de Urso, que ele era um cara muito peludo mesmo, era muito engraçado. E, então, me aproveitei. Eu acho que faz parte um pouco do escritor, de onde ele vem, de alguma forma, dar voz para aqueles com quem ele viveu. Que são pessoas que talvez não tenham voz, que tenham vivido também de uma forma, digamos, densa, visceral, a sua existência, mas que nunca tiveram a oportunidade de tê-la desdobrada. Então, se a minha missão, né, eu sei que é escrever sobre o meu tempo, é também resgatar aquelas pessoas que foram importantes na minha vida, dar voz a elas. Por exemplo, esse professor de educação física era um sujeito muito silencioso e que ensinava com gestos. Ele não era uma espécie de técnico que dizia, olha, assim que você faz, que você arremessa a bola no basquete, assim que você cobra o lance livre, assim que você faz a defesa no garrafão. Também no futebol não dizia, é assim que você chuta de trivela, assim que você chuta de efeito. Mas ele te ensinava de uma outra maneira, com carinho e o afeto. Eu acho que isso que é importante também, você não ser apenas o professor, você ser o educador. O educador não é aquele que professa. Por vezes ele não sabe direito as suas teorias para ensinar, mas de alguma maneira ele está ensinando, ele está desenvolvendo suas potencialidades. E esse professor fazia isso, né, na ocasião. Então, homenagear ele, homenagear os amigos. Por exemplo, esse Nila que aparece, de alguma maneira ele é trabalhado, né, eu resgato, transporto alguns traços dele para a personagem meu chamado Bolão, que não é unicamente ele, mas é um pouco dele, um pouco de outras pessoas que eu conheci, porque o processo de construção de personagem se dá na tua busca, na captura de elementos e de traços que são pertinentes a um ser humano ou a vários. Se você se consegue traduzir isso, transportar isso integralmente muito bem, mas às vezes você não consegue, então você precisa organizar isso. E eu acho o período da infância um período sublime por conta das descobertas que você vai fazendo. É o seu primeiro instante no mundo. As coisas que você vai tendo de se deparar, por bem ou por mal. E é um período também de encantamento. Você começa a nomear as coisas, você começa a ser nomeado, você começa a se inscrever no mundo. Por isso eu acho que é um período que eu sempre gosto de trabalhar, que ele está sempre ali vivo. E porque também ele faz parte de um passado, ele é o início de tudo. E a gente sempre vai voltar a ele, porque a vida é sempre duas pontas, um início e um fim. O tempo todo a gente tem que estar olhando esse início para continuar. Muito bom. Eu pulei uma etapa que é bastante importante do nosso encontro aqui, que é cada um se apresentar rapidamente. E como é o tema da infância que é bastante importante, eu vou pedir que vocês se apresentem dizendo que vocês, quando eram crianças, o que vocês sonhavam ser e o que vocês são hoje. Eu queria ser jogador de futebol do Corinthians, hoje eu sou jornalista. Sou Cristina Dias, sou redatora publicitária, também sou professora de redação publicitária, fui orientada por ele no mestrado. A minha infância, artista. Eu fui durante um tempo atriz, mas já era. Meu nome é Joás, eu sou jornalista e não sei o que eu queria ser, não. Acho que não defini ainda o que eu quero ser. Meu nome é Marisa e eu queria ser várias coisas. Professora, atriz, dentista, tudo. Queria ser muita coisa. Meu nome é Vladimir, eu sou pedagogo, professor do Estado de São Paulo. Queria ser arquiteto, acabei me transformando em professor. Silvio, professor da rede municipal, sou escritor também, e, quando menino, eu acreditava estar dentro de um livro imenso. Mal sabia que os livros é que estavam imensos
dentro de mim. Muito bonito. Oi, meu nome é João, eu sou redator de propaganda também e eu queria ser astronauta. Sou Alexandre, sou publicitário e vou te fazer algumas perguntas, tá, João? Curioso aí, tá? Eu queria ser piloto de avião, mas como tenho um problema de visão, nunca consegui realizar esse sonho. Uma pena. Oi, meu nome é Guilherme, eu sou escritor e quando eu era criança eu queria ser guitarrista do Led Zeppelin, por incrível que pareça. Oi, meu nome é Carla, eu sou jornalista e eu queria ser bailarina e cantora. Oi, meu nome é Rafael, eu sou estudante de publicidade, estagiário e eu sonhava e ainda sonho em ser cineasta. Oi, meu nome é Sara, sou estudante de publicidade também, faço estágio, e eu sonhava em ser inventora, jogadora de sapato, eu brincava. Meu nome é Fernanda, também sou estudante de publicidade. Quando eu era criança, queria ser muitas coisas, acho que professora. Oi, eu sou Irene, redatora publicitária, orientanda do professor. Eu estava aqui tentando lembrar, eu acho que quis tanta coisa e eu recalquei, não me lembro, não me lembro mesmo. Eu sou Samantha, eu não lembro, acho que eu queria ser muita coisa. E acho que eu sou um monte de coisa também, não sei, ou não sou nada. Meu nome é Miriam, eu queria fazer teatro, mas meu pai não deixou. E daí eu fiz um monte de coisa e hoje eu sou revisora. Bom dia aí a todos, meu nome é Elmo. Assim como o escritor, eu também passei infância e adolescência no interior, uma infância e adolescência maravilhosa. Eu sempre quis ser ET, viajar pelas galáxias todas. Meu sonho de infância era ter um disco voador e sair viajando por tudo que é galáxia, por todos os planetas. Né? Eu me formei em teatro e hoje faço marketing. Meu nome é Roberto, eu sou redator publicitário também. Eu não me lembro muito o que eu queria ser, não, quando era pequeno, porque sou pequeno até hoje. Então, acho que... Mas eu gosto muito do que eu faço e acho que era isso que eu queria fazer, escrever. Meu nome é Paula. Quando eu era criança, eu queria ser professora. Aí eu fiz jornalismo, mas hoje eu sou professora. Eu sou a Bia e eu sou criança, então... Alguma coisa que você quer ser ainda? Não quero ser nada por enquanto. Então tá bom. Legal. Eu sou a Gisele e eu queria ser médica, mas eu faço marketing. Oi, eu sou a Angélica. Na minha infância, eu lembro que eu gostava muito de Harry Potter. Então, eu queria ficar um pouco mais velha e sonhava. Nossa, ainda vou fazer parte do filme. Mas não, sou estudante de marketing, quero ser empreendedora e ter meu próprio negócio. Meu nome é Jaqueline, eu sou estudante de marketing. Quando eu era criança, eu queria trabalhar na aeronáutica. E hoje eu sou estudante de marketing. Oi, meu nome é Lígia e eu sou jornalista, mas eu queria ser médica. Muito bem. Meu nome é Luísa, eu sou revisora e eu queria ser cantora. Meu nome é Aline, eu sou jornalista de formação, trabalho atualmente na área de redação publicitária e revisão. Inclusive, tem uma professora minha que eu não vejo há uns 7 anos, que está aqui, a Paula, que foi minha professora de jornalismo na faculdade. Meu nome é Juliana, eu sou publicitária, redatora, e quando eu era criança eu queria ser frentista. Frentista. Meu nome é Thaís, sou formada em publicidade, sou várias coisas, sou empreendedora, produtora cultural, cronista do jornalismo, e eu queria ser pediatra. Então, eu vou até dizer aqui, então. A gente começou, né, falando da infância e tal, e eu não falei que eu queria ser, né? Mas eu queria ser escritor. E eu via muito as histórias que meu pai contava, as histórias que circulavam ali na região de Cravinhos, que eram do mundo rural, que eram histórias até folclóricas. E eu queria muito... também criar histórias daquele tipo. Por isso me tornei um leitor, né, das bibliotecas ali, adorava aqueles livros e que depois eu contava as histórias para meus amigos, diferente dos livros que eu lia, né? Então eu já estava inventando.
E esse meu amigo estava dizendo, do Carlos Drummond de Andrade, foi uma grande revelação, porque eu lia, em início, os livros de narrativas, livros de prosa, até que eu encontrei um livro de Drummond, e aí foi uma revelação, porque era outra forma de fazer, né, literatura, era poesia. E talvez por isso, não sei, eu venho trabalhando desde aquela época com uma prosa que procura também estar aberta para a invasão da poesia. Isso acho que também me marcou nesse período. E aí é o seguinte, eu falei com o Guilherme, eu trouxe 2 livros para sortear aqui, que um livro chama-se A Propaganda e o Sonho, que é um livro que eu organizei de textos do Orígenes Lessa, que é vamos dizer, de certa forma, ele é um dos precursores de um tipo de profissional que eu sou. Ele foi um publicitário, um importante redator de agências. Houve um tempo que ele era o mais importante redator de agências no Brasil. E, naquele tempo, não havia ainda a direção de criação, ou seja, um grupo de criativos capitaneados por um diretor de criação. Existia o diretor de redação, que era o redator mais importante, e ele o foi, né, assim como no jornalismo, ele foi o diretor de redação mais importante de uma época no Brasil, que era da agência Thompson, no Rio. E, ao mesmo tempo que foi um redator, ele pensava a publicidade, ele escrevia sobre a publicidade, e ele também construiu uma obra literária. Então, é um escritor que teve, diferentemente de outros escritores que tiveram digamos, uma presença na publicidade apenas episódica, chegaram a trabalhar um tempo, pararam, fizeram freelance, foi assim uma coisa mais ocasional. Ele, de fato, trabalhou a vida toda como redator publicitário e, ao mesmo tempo, criando a obra literária. E, numa terceira mão, pensando a publicidade, pensando a literatura, não apenas atuando, né, como um obreiro nas 2 áreas. E nesse período, um período importante, bem fecundo da vida dele, ele escreveu muitos textos sobre publicidade, e ele publicava numa revista chamada Publicidade e Negócios, que era a revista mais importante na época do mercado publicitário. Seria hoje um correspondente à revista Propaganda, ao jornal Meio e Mensagem, revista About, enfim, esses veículos que trazem o negócio da propaganda ali. E ele fazia algumas crônicas muito inteligentes, muito instigantes. E, em um determinado instante, a gente fez uma seleção lá na escola, na ESPM, fizemos uma pesquisa encontrando essas revistas e todas as crônicas que ele tinha escrito nesse período, que foram anos, né? Então, havia lá umas 70 e poucas crônicas, e metade delas era sobre realmente a publicidade, outra era sobre o marketing mais aberto, outra era sobre coisas que estavam acontecendo no país, políticas e tal. E aí, dessas crônicas de publicidade, eu separei as melhores, que são espetaculares. Até hoje, elas trazem conhecimento e saberes que servem para a gente, aqui no contemporâneo da publicidade. Fizemos essa organização, e esse livro tem algumas crônicas deles que são sensacionais, né, sobre a publicidade. Então, eu falei para o Guilherme que ia fazer o sorteio de um desses livros, e esse seria para a pessoa que fizesse a primeira pergunta. Esse livro, então, é desse publicitário, escritor também. E o segundo livro que eu vou sortear, e aí vai ser quem fizer a última, vai ser um livro de contos que chama Assim Você Me Mata. É uma coletânea de livros que seriam de contos supostamente baseados na estética brega. Então, aquela estética que todo mundo já viu, que é aquele tipo de música, o tipo de roupa. E foi um livro organizado pelo Cláudio Brites o ano passado, que é da editora Terracota, e eu participo com um livro. Outros escritores também participam, conhecidos, Chico Sá, Marcelino Freire. Então, é um lado mais da literatura que eu vou sortear. E esse do Orígenes Lessa, embora eu tenha sido escritor, é um lado mais da publicidade. Pois vamos ver, então, quem vai ganhar. Um candidato aí. O Guilherme sugeriu que a gente começasse pela razão. A publicidade então, você já é a ganhou. linguagem da razão? A publicidade, como todas as outras manifestações culturais, ela tem um espaço para a razão, mas também tem para a emoção. Fundamentalmente, ela é razão, porque ela existe com um objetivo muito definido, que é a divulgação de mercadorias ou de causas sociais ou de marcas. E, portanto, ainda que ela se valha dos elementos emocionais, sobretudo das narrativas que sensibilizam, que tocam, que fazem rir, que entristecem, que emulam, que estimulam, que enraivecem, ela tem uma raiz racional.
não se faz publicidade simplesmente para acontecer nada. Ela é pensada, por isso há todo um circuito de marketing anterior, que depois vai se aproximar desse veio dentro do marketing, que é a comunicação especificamente publicitária, que também vai seguir um padrão, digamos, racional, com a criação de um briefing, que vai delimitar para os redatores ou para os diretores de arte, enfim, para os criativos, o que se deve ser dito, e eles têm sempre um objetivo a buscar. Ela, digamos, trabalha com um vetor racional mais forte do que o emocional, embora o emocional apareça dentro, né, das peças criativas. Você é autor de um estudo exatamente sobre a razão e a sensibilidade no texto publicitário, né? E você estuda a propaganda narrativa. Então, só para complementar, se pudesse falar sobre a propaganda narrativa. Sim. Bom, então, como eu estava falando para vocês, então a publicidade ela tem essa vértebra principal racional, mas quando você vai fazer uma peça, né, publicitária, você pode fazer elencando os fatores que ela tem, que são lógicos e que são específicos, que são atributos, que a gente chama, e com isso você vai fazer uma constituição de texto, ou de mensagem, ou de comunicação que é mais fincada no intelecto. Então, você vai empilhar características ou qualidades desse produto, então você trabalha mais pelo racional. Praticamente, o início da publicidade foi um início racional, porque você estava trabalhando com uma pedagogia do consumo, você mostrava como a pessoa bebia uma chávena de chá, como a pessoa consumia um chocolate, como a pessoa abria uma lata de biscoito e como a pessoa fumava. Então, o início da publicidade era desse tipo, ou seja, tenho que te mostrar racionalmente como que isso funciona, e ela sempre é, de certa forma, metonímica, porque a publicidade ela organiza um discurso tentando capturar uma situação. Ela não pode fazer tantas situações. Então, ela organiza ela é metonímica e tenta, então, levar um lado racional para esse leitor, ou, enfim, esse espectador, esse público do outro lado. Com o tempo, ela foi ganhando massas de emoção, foi se percebendo que ela não deveria só seguir esse cânone da informação, porque as matrizes da publicidade são o jornalismo e a literatura, somando, obviamente, a artes plásticas, a pintura. Ela nasce na virada do século XIX para XX, na Belle Époque francesa. Então, você começa a fazer os primeiros cartazes pintados pelo Murcha, pelo Toulouse-Lautrec, pelo Cherré, e eles pintam e começam a aparecer os primeiros textos. Os textos são fundeados na informação, inicialmente, que era o jornalismo um veículo de informação, mas também na literatura, porque começam a aparecer os primeiros textos com rima, justamente para deixar mais enfático a característica dos produtos, que vão agir na razão de quem vai receber essa mensagem, e o material visual. A publicidade surge especialmente na imprensa, depois da litogravura. A existência da litogravura, que você poderia reproduzir materiais, ela se desenvolve, sobretudo, no jornal, o jornalismo que se fazia na época, e esses cartazes de rua. Depois ela passa para a revista, que são já materiais coloridos. Então, aí você já começa andando um pouco mais, surge o rádio, e aí começa a aparecer a massa de presença, digamos, da emoção. Já não se fala só apenas nos trabalhos racionais feitos pela publicidade, enfim, que tentam mexer com a lógica formal, mas sim aí começa um instante em que a publicidade começa a contar histórias, para poder justamente gerar uma certa empatia no público. Ela se vale de uma história que, de certa maneira, é uma ilustração, é um exemplo para somar o seu produto. Isso é uma das coisas mais importantes da publicidade, porque ela é uma arte de apresentar inicialmente o secundário e, posteriormente, o principal. Nesse ponto, ela se dissocia do jornalismo, que sempre apresenta o principal primeiro, que é a manchete, que é o fato mais importante, e depois vai para as informações secundárias. A publicidade ela apresenta algo que é secundário inicialmente, que, se for uma publicidade racional, é uma tese, se for uma publicidade narrativa, é uma história. Ou seja, você está sempre trabalhando com algo que busca uma comunhão com o leitor, ou com o espectador, com o auditório, enfim, para depois apresentar o seu produto. Houve um tempo, então, que a publicidade foi mais autoritária. Ela apresentava o produto diretamente, mas aí, no evoluir da sua própria
configuração, ela foi se transformando, foi chegando a um cânone, que é o mais contemporâneo, já bastante arregimentado, no qual ela ou faz o lado racional ou faz o lado das emoções. Eu escrevi um livro sobre isso, que essa emoção só é despertada à medida que você conta uma história, que é onde você consegue, de fato, entrar em comunhão com o teu público. Isso vai acontecer mais na virada dos anos 60, dos anos 50 para os anos 60, quando aparece a televisão, que é um veículo narrativo, vai ser explorado pelos comerciais de propaganda, pelos filmes publicitários, vai invadir um pouco mais também a mídia impressa e vai se tornar o grande modelo da publicidade contemporânea, que é justamente o que se fala hoje, mas que já tem na publicidade há muito tempo, que é storytelling. Ou seja, vou contar histórias, eu vou criar personagens, vou criar um universo ficcional para trazer o público para mim, para poder marcar esse público. Então, no início da propaganda, me estendo só um pouquinho mais nisso, o que ela buscava? Se nutrindo das matrizes artísticas, sobretudo da literatura no ponto verbal. O que ela buscava? Aquilo que busca a literatura também, que é escrever-se no outro. Então, quem está se escrevendo no outro, na verdade, era uma marca. Quando você se escreve no outro, você o está marcando. Então, as primeiras marcas justamente descobrem então, que se eu tenho que marcar o outro, eu preciso me escrever e me inscrever no outro, marcá-lo definitivamente. Para marcar, eu preciso acionar a memória desse sujeito. Então, com histórias, você aciona, porque você lembra de histórias, você lembra de episódios, lembra de relatos pelos quais você viveu, o que, de alguma maneira, te dão a dimensão do mundo. Eles te fazem levar a uma identificação, a um reconhecimento. Isso foi muito bem trabalhado aqui no Brasil, né, por publicitários espetaculares, que aprenderam, nessa época dos anos 60 para cá, a contar histórias, como Washington Oliveto, né, que cria uma série de personagens e vão criar histórias que vão se reproduzindo. O casal Unibanco, o garoto da Bombril, as meninas Melicinha, os 3 garotos da DDD, e assim outros tantos personagens que ele cria, que outros publicitários também criaram. Também vale aqui, como estamos conversando sobre publicidade, lembrar que o grande parceiro dele, uma grande dupla que foi feita com o Washington, foi o Petit, que faleceu, né, semana passada, que também tinha essa visão de trabalhar com a narrativa. Portanto, criou, vamos dizer assim, personagens importantes para a publicidade, como o Frango da Sadia, o Tucano da Varig, mesmo junto com o Oliveto, criou esse personagem do Garoto Bombril. Então, eu entrei num período na publicidade no qual já existia uma grande proliferação do trabalho narrativo, mas também isso impactava o dia a dia dos redatores, porque os redatores não foram ensinados na escola a criar histórias, o que exigiria deles uma carpintaria ficcional, um conhecimento de literatura, tal. E isso, por ser depois também um professor, estar atuando nisso, eu achava que era preciso falar sobre isso, que precisava lembrar que os publicitários tinham que ensinar, ou pelo menos apresentar o mundo literário, ou o mundo da ficção, a maneira como você, pela teoria literária, constrói histórias, para esse redator se desenvolver. Tanto que os que mais se dão bem na criação de materiais eletrônicos, que vão para a televisão, para o cinema, para YouTube, enfim, para a internet, são aqueles que conseguem narrar, que sabem construir personagens, sabem construir tramas engenhosas, e outros que acabam ficando muito no trabalho racional vão se estabelecendo mais na mídia impressa, porque é um espaço onde você pode fazer enumeração de características, e é a maneira que você tem de fazer, digamos, de persuadir alguém, de convencer alguém por meio da razão, dando elementos argumentativos.